Antônio Braz é um nome pouco conhecido dentro do estudo do cangaço, especialmente quando comparado a figuras mais notórias como Lampião, Antônio Silvino e Jesuíno Brilhante. No entanto, sua história é marcada por uma série de ações violentas e desafiadoras, principalmente na região do Seridó, no Rio Grande do Norte, e áreas fronteiriças da Paraíba. Braz, que tinha origem na Paraíba, fugiu da prisão onde cumpria pena e passou a aterrorizar várias localidades, atuando com um pequeno grupo de cangaceiros. Sua trajetória é repleta de conflitos sangrentos, como o assassinato do agricultor Manuel de Souza Franco, e seu confronto direto com as autoridades policiais, que frequentemente falhavam em capturá-lo. Apesar da pouca informação disponível, as notícias de suas ações foram amplamente reportadas na época, refletindo a imagem de um homem violento, protegido por figuras de poder locais, como o Coronel Florencio da Fonseca Cavalcante. Essa ligação com o poder político local é um exemplo clássico da complexa relação entre cangaceiros e as elites regionais da época. Antônio Braz desaparece das páginas dos jornais em agosto de 1890, sem informações claras sobre o fim de sua vida. Sua história, embora envolta em mistério, evidencia a diversidade do cangaço e as diferentes motivações e práticas dos que adotaram essa vida de banditismo, contrastando com outros cangaceiros que eram vistos sob uma luz diferente, como Jesuíno Brilhante, descrito por alguns historiadores como um gentil homem e homem de valores, ainda que também fosse parte desse mundo violento. O cangaceiro desconhecido Antônio Braz, conhecido como o Terror do Seridó, é uma figura pouco lembrada quando se fala em cangaço no Rio Grande do Norte. Normalmente, ao mencionar o cangaço, as pessoas se recordam do ataque de Lampião a Mossoró em 13 de junho de 1927, da resistência do povo moçoroense, do assassinato de Jararaca e sua transformação em um santo popular. Alguns ainda se lembram de Antônio Silvino, que andou pela região no início do século XX, visto como um cangaceiro honrado, famoso por ter mandado um dos seus cabras comer 1 litro de sal após este ter reclamado da comida de uma mulher que havia esquecido de colocar o condimento. Outro nome lembrado é o de Jesuíno Brilhante, o único grande chefe de cangaceiros nascido no Rio Grande do Norte. Jesuíno é visto como um homem injustiçado, envolvido em lutas políticas dilacerantes e épicas, pautadas por códigos de honra tradicionais. Os estudiosos do cangaço no Rio Grande do Norte realizaram bons trabalhos que ajudaram a esclarecer aspectos importantes desse fenômeno social. No entanto, a história é muito mais ampla e diversificada, com muitos feitos ainda desconhecidos. As testemunhas desses eventos já descansam no solo sertanejo, e resta aos historiadores a tarefa de buscar a verdade em velhas páginas de jornais antigos, documentos oficiais esquecidos em arquivos empoeirados e na tradição oral passada de geração em geração nas fazendas do sertão. Embora a busca seja difícil, a colheita costuma ser recompensadora. Durante minhas pesquisas na coleção do jornal republicano O Povo, encontrei uma série de reportagens que revelam a existência do cangaceiro desconhecido Antônio Braz e de seu pequeno bando. Ele é descrito como extremamente valente, sanguinário, arrogante e desrespeitoso com as autoridades. As notícias sobre Antônio Braz foram publicadas em várias edições do jornal, entre 23 de novembro de 1889 e 11 de agosto de 1891. Tudo indica que Antônio Braz era da Paraíba, onde era acusado de 8 assassinatos e havia sido condenado a 48 anos de prisão, pena que cumpria na cadeia pública de Pombal. Entre 1894 e 1895, ele fugiu da prisão e passou quase 5 anos vagando pelos sertões na região fronteiriça entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte, principalmente na bacia do Rio Piranhas. Ele aterrorizava os fazendeiros de Pombal, Catolé do Rocha e Brejo do Cruz, na Paraíba, e de Serra Negra do Norte e Caicó, no Rio Grande do Norte, com foco na então vila de Jardim de Piranhas. Antônio Braz é descrito como um cangaceiro temível, cujo bando foi responsável por inúmeros assassinatos, roubos, espancamentos e estupros. Seu grupo era pequeno, com no máximo 4 ou 5 integrantes, incluindo seu irmão Francisco. A perseguição a Antônio Braz também era marcada por abusos de poder por parte da polícia. Em 29 de junho de 1889, o jornal O Povo noticiou que um grupo de policiais paraibanos de Catolé do Rocha invadiu o território potiguar em 2 ocasiões em busca de Antônio Braz e seu grupo. Na primeira invasão, os policiais cometeram uma série de violências, arbitrariedades e até roubos. Na segunda, na pequena vila de Jardim de Piranhas, que tinha cerca de 200 habitantes, houve um intenso tiroteio entre os policiais e os cangaceiros, e os policiais foram obrigados a recuar devido à resistência do bando.
Embora não haja muitos detalhes sobre esse tiroteio, sabe-se que, na época, as forças policiais da Paraíba e do Rio Grande do Norte eram compostas por pequenos contingentes de homens mal armados, violentos, corruptos e despreparados, que pouco diferiam dos cangaceiros que deveriam combater. Tudo indica que Antônio Braz encontrou no coronel Florencio da Fonseca Cavalcante, chefe da vila de Jardim de Piranhas, o apoio e proteção de que precisava para suas ações na região. O coronel Florencio era, na época, o primeiro suplente de juiz municipal de Caicó. Essa ligação entre homens de poder e cangaceiros frequentemente resultava em derramamento de sangue, e em Jardim de Piranhas não foi diferente. Ainda em 1889, Antônio Braz matou o agricultor Manuel de Souza Franco na comunidade de Timbalbinha, a 3 quilômetros ao norte da vila, devido a uma disputa de terras com o coronel Florencio. O caso ocorreu da seguinte forma: o pai de Manuel, Roberto Franco, havia falecido em 1878 e deixado como herança um pequeno sítio em Timbalbinha. Havia dívidas contraídas pelo falecido, e os credores, incluindo o coronel Florencio, cobraram essas dívidas. Embora Florencio fosse suplente de juiz, ele recorreu à força das armas, utilizando Antônio Braz e seu grupo para resolver a questão. Pouco depois do tiroteio com a polícia da Paraíba, Braz tentou matar Manuel, cercando sua casa e ateando fogo. Houve resistência por parte do agricultor, que, com a ajuda de parentes, conseguiu afugentar os cangaceiros. Manuel, que morava na propriedade cercado de familiares, sentia-se relativamente seguro, mas passou a tomar muito cuidado em suas saídas. Enquanto isso, Braz e seu grupo continuavam à espreita, buscando uma oportunidade para realizar o ataque fatal. Em 13 de novembro, ao retornar do roçado ao meio-dia, Manuel Franco foi emboscado e alvejado com 2 tiros quando entrava pela parte traseira de sua casa, morrendo sem chance de reagir. Não satisfeito, Braz ainda desferiu 4 golpes de punhal em Manuel. Após o assassinato, o cangaceiro ordenou que o corpo permanecesse estendido no pátio em frente à casa, sem ser enterrado, para dar o exemplo. Os jornais comentaram que a disputa entre o coronel e Manuel Franco havia chegado ao fim e que ninguém mais se oporia ao coronel, insinuando que Florencio foi o mentor do crime. Com a repercussão do caso, Antônio Braz e seu grupo fugiram para a região de Catolé do Rocha, onde, ao passar pelo lugar chamado Barra, espancaram brutalmente uma mulher. Um clima de medo tomou conta da região, e o jornal denunciou a inércia das autoridades, criticando o pequeno número de policiais disponíveis. A repercussão do assassinato de Manuel Franco e o medo generalizado levaram as autoridades a intensificarem as buscas pelo bando. O comandante da polícia, capitão Olegário Gonçalves de Medeiros Vale, ordenou mais empenho de seus comandados. Não demorou muito para que os policiais tivessem um encontro com o cangaceiro. Ao passarem próximos a uma casa às margens do rio Piranhas, eles se surpreenderam ao se deparar com Antônio Braz, que estava armado e já montado em seu cavalo. Sem se intimidar com a tropa, ele abriu fogo contra o grupo, que respondeu com uma chuva de balas. Braz fez um segundo disparo e fugiu a galope. Na fuga, Braz encontrou um homem na estrada e ordenou que ele levasse seu cavalo para Jardim de Piranhas, desaparecendo na caatinga. Temendo o pior, o homem obedeceu, mas os policiais, ao verem o cavaleiro em um cavalo idêntico ao de Braz, abriram fogo. Felizmente, os policiais eram péssimos atiradores e o homem sobreviveu. Com o cerco se fechando, Antônio Braz e seu grupo decidiram abandonar a área do rio Piranhas e se dirigiram à Paraíba, onde foram acusados de assassinar um homem na região de Piancó, embora os detalhes sejam escassos. O grupo foi visto novamente no Rio Grande do Norte em 11 de fevereiro de 1890, em Riacho Fundo, onde uma tropa policial encontrou o esconderijo do bando no meio da mata. Houve uma breve escaramuça, sem vítimas, e o grupo fugiu a cavalo, deixando para trás celas, roupas e outros utensílios. A polícia perseguiu os bandidos por quase 6 léguas, cerca de 30 quilômetros, mas abandonou a perseguição ao anoitecer. O bando passou a atuar principalmente na Paraíba, mas a ação policial no estado se intensificou. Em junho de 1890, Braz e seus homens travaram um intenso tiroteio com uma patrulha da polícia paraibana de Pombal, perdendo alguns animais de montaria. Em seguida, rumaram para a fronteira com o Rio Grande do Norte, na região da cidade de Serra Negra do Norte. Esta cidade possuía na época um pequeno destacamento de 3 praças, que não ofereceria muita resistência ao grupo. Na fazenda Jerusalém, do coronel Antônio Pereira Monteiro, os cangaceiros tomaram os cavalos do proprietário sob ameaça, seguindo novamente em direção à Paraíba.
A Fazenda Jerusalém atualmente está localizada no município de São João do Sabugi. As ações de Antônio Braz e seu bando continuaram. Em 4 de agosto de 1890, na vila paraibana de Paulista, que pertencia a Peombal, Braz assassinou José Ferreira de Lima, um pequeno agricultor, por causa de uma disputa por uma pequena faixa de terras em Riacho do Gado, na zona rural da cidade de Catolé do Rocha. Após o assassinato de José Ferreira de Lima, os jornais relataram que Braz matou 2 outros homens, embora os detalhes desses crimes sejam vagos. Não há informações claras sobre como ou quando